Por quê? Porque no Afeganistão, que eu também tive a oportunidade de visitar, e de novo, é outro desses países que são incríveis, tanto na parte da beleza natural, do povo, da parte histórica, de tudo que passou por ali, das cidades, e a gente viu Rota da Seda, e você remete a Gengis Khan, e você conhece o Bamiyan, dos Budas gigantes, que depois foram detonados literalmente, né, foram explodidos com um tanque pelo Talibã, quando o Talibã estava comandando. Só que eu visitei no momento, e até hoje é um país que não dá para se recomendar para um turista comum, porque é muito atentado, muita violência, muita insegurança. E no Afeganistão, particularmente conversando com a galera, que é muito essa também a nossa pegada com o programa e com a abordagem jornalística que eu faço, de ser uma coisa mais pé no chão, assim, de contato com o povo. E eu tive alguns relatos lá que eram nessa linha, assim, Tanguy. Fran, a gente aqui não sabe o que é viver em paz. Um jovem da sua idade, e falava, né, jovem, eu não sou mais jovem, mas na época que eu estava lá eu era. Então, alguém da É sua jovem de idade, espírito. jovem de espírito, alguém da sua idade, digamos assim, não sabe o que é viver em paz no Afeganistão. Ele viu guerra com a União Soviética, ele viu guerra contra o Talibã, ele viu invasão americana de coalizão. O cara não sabe o que é um poder mais estabelecido, calma e tranquilidade para tocar sua vida. E depois, com a invasão americana, eles falavam, agora, nesse momento, pelo menos é uma força que está ocupando aqui, que está mantendo a ordem por ser mais poderosa que todos os outros players. A gente está aqui, agora a gente está aqui, vai ser assim, e assim que funciona. Então, a pergunta que eu ia fazer, claro que a gente tem aí uma série, várias séries, aliás, de problemas e abusos da invasão ao Afeganistão. Mas a minha pergunta é no sentido de provocação, Tanguy. Existe invasão boa? Pode existir uma invasão boa, positiva? De invasão, o Afeganistão entende, né, cara? A gente tem uma aula há pouco tempo no Petit Jornal, eu e Daniel, a gente estava contabilizando, né, a quantidade de eventos desse tipo que o Afeganistão sofreu, apesar de ser um país que nem mar tem, né? Assim, é um país que é meio de passagem ali entre vários lugares, né? Norte, sul da Ásia, leste, oeste da Ásia. O Império Otomano tentou dominar e não conseguiu. Os britânicos tentaram dominar 3 vezes. Nas 3 vezes foram derrotados. A gente está falando sobre um dos impérios mais longevos da história, que é o Império Otomano, 600 anos, não conseguiu. Um dos impérios mais poderosos da história também, né? Assim, muito destacado no seu tempo, foi o Império Britânico, não conseguiu. A gente teve a União Soviética, assim, porra, o tamanho da União Soviética, né? Olha o poder que ela tinha, não conseguiu. E os Estados Unidos também não conseguiram. Porque, assim, basicamente, você invade o Afeganistão, você durante algum tempo consegue manter a ordem, mas como você falou, né? Aquelas, assim, tem deserto, tem montanha, tem lago, tem túneis subterrâneos, você tem cavernas. É um país que, assim, ele é muito propício para você conseguir fazer uma resistência, né? É um povo muito acostumado a conseguir se esconder, a atacar, contra-atacar e tal. E assim, a vida do invasor no Afeganistão é um inferno. É um inferno. Você conseguir manter uma ocupação no Afeganistão não tem como. Então, aí, quando a gente olha para o saldo final, o que a gente vai ver os Estados Unidos invadiram, lá no ano de 2001, o Afeganistão para tirar o Talibã, que era o governo desde 1996, né, tinha tomado o poder, se associou, inclusive, com grupos islamistas, né, também radicais, para conseguir combater o Talibã, invadiu o Afeganistão, dominou durante algum tempo o Talibã, conseguiu, né, expurgar o Talibã durante algum tempo, e nos últimos 2 anos, para tentar sair do Afeganistão, porque não aguenta mais, estava negociando com o Talibã. Isso é uma loucura, isso é inacreditável. Então, existe invasão boa, eu não tenho nenhuma dúvida que os Estados Unidos, quando estiveram lá, conseguiram fazer melhor em termos de alguma estabilidade do que os outros invasores anteriores que também fracassaram. Mas o saldo final os Estados Unidos também fracassaram. Você tem que negociar com o Talibã para conseguir sair de uma guerra que você entrou com o Talibã, não dá para dizer que é exatamente algo que traga grandes benefícios para a população local também, né? E é a guerra eterna, né? Como eles chamam. Todo mundo faz a promessa de campanha do Trump. O Obama já tinha essa pedra no sapato, né? O livro dele fala disso, né? De como ele queria sair da guerra do Afeganistão e não conseguia. E Trump também promessa, não, vou sair da guerra do Afeganistão, e é a guerra eterna dos Estados Unidos, né? Ninguém consegue encerrar aquilo ali. É meio que a maldição da potência, né? Você, quando é potência, você tem determinadas obrigações, né? Ou determinadas expectativas, que todas as decisões são ruins. Porque se você não invade o Afeganistão e deixa o Talibã lá,
pô, é muito ruim, né? Os caras planejaram 11 de setembro. Se você invade, é ruim também. E se você vai embora no meio da guerra, é ruim também. E se você fica e negocia com o Talibã, também é ruim. Não tem saída boa, né? O Afeganistão, ele coloca as potências nesse tipo de encruzilhada, né? Não há exatamente um caminho bom. Então, assim, tem invasão boa. Pô, Fran, sei lá, cara, você vai ter que pesquisar mais aí, cara. Eu vou ter que pesquisar, A gente vou ter que volta ler no próximo aqui e tal, encontro. pra ver se eu consigo te responder na próxima vez.